Todo mundo fala que a gente tem que perdoar, mas ninguém diz como que a gente vai fazer isso. No vídeo de hoje eu vou te dar 3 motivos para você decidir perdoar hoje. E no final do vídeo ainda vou te dar um bônus super importante falando do perdão no adultério dentro do matrimônio. Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos arrancar de uma vez por todas esse demônio da sua vida que não te deixa perdoar e liberar perdão aos seus irmãos. Mas vale a pena você ficar até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou falar algo para vocês muito importante de como perdoar um adultério dentro do matrimônio. Mas antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram é Kelly Salles Oficial e na página do Facebook Ministério Kelly Salles. Primeiro motivo para você decidir perdoar hoje. O primeiro motivo deve ser muito conhecido de vocês que leem a palavra de Deus, que é, se você não perdoar, você não será perdoado. Então você precisa liberar o perdão para você ter o perdão de Deus. Eu vou deixar aqui embaixo passando vários versículos e eu preciso muito que vocês leiam cada um desses versículos para que a palavra de Deus venha convencer vocês de que se você não liberar perdão àquele irmão que te ofendeu, Deus não vai te perdoar. A forma como você libera o perdão está diretamente ligada à forma como Deus vai te perdoar. É muito claro nesses versículos que Deus ele vai negar o seu perdão àqueles que negam perdão aos outros. A forma como Deus vai te perdoar para que você seja salvo, para que você herde a vida eterna, para que você se livre das culpas que você carrega dentro de você, está diretamente ligada com a forma com que você perdoa as pessoas que te ofendem. Então, definitivamente, se você não está liberando perdão para alguém, você corre um grande risco de no momento em que você chegar diante de Deus, o perdão de Deus ser negado a você. Segundo motivo para você liberar o perdão hoje para alguém que te ofendeu é que Deus não quer ter relacionamento com alguém que não libera perdão. Eu também vou deixar aqui alguns versículos que é importante que você leia para você entender que Deus ele não quer ter relacionamento com alguém que não perdoa as suas ofensas. Uma das maiores perguntas que eu recebo aqui no meu canal e no meu Instagram é: irmã Kelly, como eu faço para ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Como eu faço para orar mais, para ter aquela intimidade com o Espírito Santo? E definitivamente este relacionamento com Deus está ligado à forma como você perdoa as pessoas que te ofendem. E as ofensas, gente, elas vêm todos os dias contra nós, seja na igreja, no trabalho, na nossa família. A parentela é craque em fazer isso, mas você precisa estar o tempo todo exercitando a liberação do perdão a essas pessoas que te ofendem. A palavra do Senhor é muito clara que você não pode orar, chegar diante de Deus para entregar um louvor, adoração, nada disso será recebido, tudo isso será em vão se você tiver alguma coisa contra o seu irmão. A palavra do Senhor diz: deixa a tua oferta no altar, vai lá, se reconcilia com teu irmão e depois você volta para ter um relacionamento comigo. Terceiro e último motivo, e talvez o mais convincente de todos, para que você venha liberar de uma vez por todas o perdão no seu coração, é que a falta do perdão causa doenças no seu corpo. Já está mais do que provado pela ciência que algumas doenças, inclusive o câncer, são relacionados a certas emoções, como por exemplo mágoa, raiva e ódio. A palavra do Senhor diz em alguns versículos, que eu vou deixar aqui para vocês também como referência, que muitas vezes algumas emoções e algumas atitudes e a forma como nós lidamos com as nossas emoções e sentimentos são responsáveis por algumas doenças. É fato que nem todas as doenças são relacionadas ao emocional, tá certo, gente? Nem todas as doenças são relacionadas até à nossa vida espiritual, como por exemplo ao pecado. Isso nós podemos ver no livro de Jó, que ele fica com aquela doença no seu corpo físico e os seus amigos até chegam a questionar se ele não estava em pecado para viver aquilo. E não, Jó não tinha cometido nenhum pecado para estar vivenciando aquela enfermidade. Porém, já é sim provado pela ciência, através de muitos estudos científicos, que algumas emoções negativas são responsáveis por doenças
que se materializam no nosso corpo. Você mesmo deve conhecer alguém do seu convívio, né, na história da sua vida, que já sofreu de alguma doença e você pode relacionar essa doença por algo muito grave que essa pessoa viveu. Muitas vezes uma traição, um esposo que foi abandonado pela família, um filho que foi abandonado pelos pais, algo muito grave, geralmente que causa uma mágoa muito grande no coração daquela pessoa. Geralmente essa pessoa acaba vivenciando uma doença muito grave, né, a partir daquele momento ou depois de muitos anos. E é notório que nós precisamos sim liberar o perdão, limpar o nosso coração de mágoa, de raiva, ressentimento, para que isso não venha se tornar uma doença no nosso corpo. É como diz o ditado: a mágoa é um veneno que você bebe achando que o outro vai morrer. Onde já se viu você beber um veneno achando que vai fazer mal para outra pessoa? Não. Se você tem mágoa, se você tem ressentimento, se você tem ódio no seu coração, isso vai fazer mal primeiramente a você. Agora, se tratando do matrimônio, né, do casamento, existem algumas situações, e são várias situações diferentes, gente. Eu costumo dizer que cada caso é um caso. E como eu recebo muitos e-mails e muitas informações de pessoas que estão passando por este processo de restauração, de destruição do casamento e da família, né, por conta do meu testemunho de restauração, eu acabei me vendo num turbilhão de situações aonde não tem como nós darmos uma receita de bolo para todas essas situações. Cada caso é um caso. Eu separei aqui hoje para esse vídeo 3 situações muito importantes que podem acontecer diante de um adultério dentro do casamento. Se o seu testemunho se enquadra em alguma dessas situações, você pode sim fazer uso daquilo que eu vou falar aqui. Mas se no seu casamento você vive um outro tipo de situação, você pode deixar aqui nos comentários também ou me levar lá no Instagram para que a gente possa fazer outros vídeos falando de outras situações reais que acontecem dentro do casamento. Eu separei 3 situações muito importantes e bem diferentes entre elas para que a gente possa abranger o máximo de pessoas possível nesse vídeo. A primeira situação dentro do adultério do casamento é quando o marido, ele trai a esposa e ele vai embora e abandona a família. Nesse caso, o marido, ele não quer a reconciliação. Muitas vezes o esposo, quando trai a esposa, ele é tomado de uma força maligna tão grande que ele fica completamente cego. E aí ele abandona filhos, abandona a esposa e consegue não sentir absolutamente nenhum remorso em fazer isso. Então, geralmente, a esposa se encontra numa situação um pouco mais difícil do que os outros adultérios. Por quê? Geralmente, além da dor da traição, né, além da ferida da traição que ela está sofrendo, ela também está sofrendo a rejeição, o abandono. E isso é uma das coisas mais difíceis de alcançar o perdão. Porém, o meu conselho para você, esposa, que passa por esse tipo de situação, é que você consiga alcançar a liberação do perdão. Isso você vai fazer tomando consciência de que você não é o juiz. Por mais que a outra pessoa erre, por mais que a outra pessoa te ofenda, por mais que a pessoa te humilhe, acabe com os seus sonhos e aparentemente acabe com a sua vida, você tem que entender que você não é digno de ser o juiz. Você também tem os seus defeitos, você também vai precisar do perdão de Deus, você também é um ser humano propício, sujeito, né, suscetível a passar pelas mesmas coisas que ele está passando, né, a ser cegado pelo diabo. No momento é ele, mas poderia ter sido você. Então, nenhum ser humano tem o direito de ser o juiz do outro. Então Deus irá julgar a sua causa, Ele vai ser o seu juiz, Ele vai batalhar por você e lutar pelas suas guerras, porém você não pode colocar a sua mão. Você precisa confiar a vingança a Deus. Mas o seu papel como ser humano é achar no seu coração um amor suficiente para livrar o outro de qualquer culpa. E aí o conselho que eu te dou é você olhar para si mesmo, cuidar da sua vida, cuidar da sua pessoa, viver a sua vida, né? Bola para frente, vai viver a sua vida sempre focando nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, mergulha mesmo nas coisas de Deus, que enquanto você fizer isso, Deus vai cuidar das outras situações. A segunda situação que eu trago aqui para vocês é quando o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido, mas ele não se arrepende. E isso nós englobamos as pessoas que não se arrependem, mas dizem que se arrependem. Muitas vezes, as pessoas que traem seu cônjuge, ele diz estar arrependido, ele muitas vezes chora, diz que vai mudar, mas
a principal forma de você ver se a pessoa realmente mudou é se ela realmente se converte daquele mau caminho. Então, se o marido trai a esposa e ele diz que está arrependido, mas ele torna a repetir a fazer o ato, então ele não se arrependeu. A palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Então, quando o marido ele trai a esposa por diversas vezes, aquilo começa a se tornar uma coisa rotineira, né? Ele vai sempre caindo no mesmo pecado do adultério. Isso significa que ele não alcançou o arrependimento. Porque se ele tivesse realmente se arrependido, ele teria usado tudo aquilo de ruim que aconteceu da primeira vez para não cometer de novo. Mas quando o esposo ele comete novamente o ato e ele vai cometendo, isso significa que ele não consegue se arrepender das suas atitudes. Nesse momento, o meu conselho é que você analise a sua história. Cada história tem uma história. A gente não pode de longe, né, e de uma forma genérica dizer para você que ele merece ou não uma segunda chance. O fato é, o perdão é necessário, você precisa liberar o perdão para que você seja perdoado por Deus, você tenha um relacionamento com Deus e para que você não crie no seu corpo doenças que vão vir através da mágoa que você está guardando. Então, o primeiro ponto, você precisa perdoar, né, o seu esposo ou a sua esposa. Porém, decidir continuar casado com uma pessoa que não demonstra o verdadeiro arrependimento, isso é algo perigoso. Porque através do adultério nós sabemos que muitos cônjuges adquirem doenças venéreas, adquirem desgraças, né, demônios que tomam conta da sua vida financeira, da sua vida familiar, por conta dessa brecha, dessa porta aberta dentro do casamento. Então você decidir estar com uma pessoa assim é algo muito perigoso e provavelmente eu vou te aconselhar a dar um tempo nessa relação, a se jogar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais e ouvir de Deus aquilo que Ele quer que você tome de decisão na tua vida. Mas a terceira situação de traição dentro do casamento que eu vou trazer aqui para vocês é uma situação aonde um marido trai a esposa ou a esposa trai o marido e se arrepende completamente do ato que fez. Para algumas pessoas isso se torna algo imperdoável, né? Existem pessoas que não seriam capazes de perdoar nenhuma traição. Essas pessoas que se encontram nessa situação onde o marido se arrepende e para isso ele demonstra o verdadeiro arrependimento, né? Ele se converte daquelas velhas atitudes, ele confessa tudo aquilo que fez de errado, porque um dos sinais de que a pessoa está verdadeiramente arrependida é quando ela confessa. Às vezes você descobre algo pequeno dentro da traição, mas o cônjuge que estava cometendo aquele ato, ele vê naquela descoberta uma oportunidade de falar exatamente tudo o que aconteceu. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você descobre algo, né, dentro do seu relacionamento é isso, é dar a oportunidade para que a pessoa venha confessar exatamente tudo o que ela cometeu. Se ela confessa tudo é porque ela realmente estava presa dentro daquela situação, não sabia como sair, mas ao ver que existe uma possibilidade de se livrar daquela culpa, né, através da confissão, ela faz isso, ela tira de dentro dela toda a verdade, expõe a você toda a verdade e imediatamente muda de conduta. Quando o cônjuge toma essa atitude, né, de confessar todos os seus pecados e mudar, né, se converter daquele caminho, você, assim como das outras situações, vai ter que liberar perdão para essa pessoa, sim. Porque ninguém que se arrepende de algo pode ficar sem o perdão. A palavra do Senhor diz que o arrependimento, ele gera o perdão. Então você não é ninguém para impedir um perdão que Deus já deu para aquela pessoa. Nas outras duas situações, Deus ainda vai tratar com a pessoa. O Espírito Santo ainda vai trabalhar para ver se gera nela o verdadeiro arrependimento. Mas neste último caso que nós estamos falando, a pessoa já está arrependida. E se a pessoa está arrependida e te pede perdão, você imediatamente precisa, a partir de agora, lutar para alcançar dentro do seu coração o verdadeiro perdão. E na minha opinião, o verdadeiro perdão é aquele que dá a oportunidade de uma nova chance. A palavra do Senhor diz que Deus, ele perdoa os nossos pecados e joga no mar do esquecimento e não se lembra mais. É dessa forma que você deve perdoar
principalmente alguém que se coloca como arrependido daquilo que fez. Então você não tem mais a possibilidade de segurar e reter esse perdão. Você precisa liberar esse perdão. Eu recebi um comentário aqui no meu vídeo, né, onde eu falo da tragédia do meu casamento e de como Deus restaurou meu casamento. A mensagem de uma pessoa que disse exatamente isso. Eu sofri um adultério há 5 anos atrás, não perdoei, mandei meu esposo embora, ele estava arrependido, ele confessou, ele sempre acertou em tudo no casamento, era um ótimo esposo, mas diante dessa fraqueza que ele teve, eu decidi não perdoar. Hoje ele está casado com outra pessoa e eu estou afastada dos caminhos do Senhor. O baque foi tão grande que acabou destruindo a vida espiritual da vítima, né, que foi vítima do adultério, e também acabou destruindo a família dela. E nesse testemunho, essa pessoa disse que, infelizmente, há 5 anos atrás, não tinha ninguém que dissesse a ela que ela poderia e deveria perdoá-lo, né, porque por talvez imaturidade, ela achou que ele não merecia uma segunda chance. Mas conforme nós vamos vivendo a vida, né, e vamos tendo experiências com Deus e com essa vida, né, nós acabamos percebendo que todos nós sempre precisamos do perdão de alguém e sempre precisamos de uma nova chance da parte de Deus. Então, se você se encontra nesse momento, essa incógnita, será que eu devo perdoar ou não perdoar? A palavra que eu tenho para te dizer é: você tem obrigação de perdoar. Não perdoar não deve ser uma opção na sua vida. Agora, se o seu cônjuge, né, se isso foi uma traição dentro do seu casamento e o seu cônjuge, ele está arrependido, ele demonstra arrependimento, ele demonstra conversão do mau caminho, você deve, em nome do Senhor Jesus, dar uma nova oportunidade a ele. Você é capaz. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser de uma hora para outra, que vai ser rápido, não. É uma luta, é uma guerra principalmente espiritual, mas eu tenho certeza que a vitória é tua em nome de Jesus. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário e fique firme em nome de Jesus. Tchau!